Olá, vamos trabalhar aqui um assunto muito importante, muito pertinente para as nossas provas de vestibular, que é o golpe civil-militar de 64 e a ditadura, né? Bom, então no primeiro momento a gente vai analisar aqui, né, essa crise do governo Jango, botei aqui no quadro pra gente, a crise do governo Jango, né, crise do governo Jango, e a gente vai falar aí do governo Castelo Branco, então esse é o nosso primeiro momento. Tá? Então a gente vai construir, estruturar, né, derrubar o presidente, né, e estruturar esse governo ditatorial para a gente entender como é que isso funcionou. Mas então vamos lá, vamos começar aqui lembrando que o nosso presidente é o senhor João Marques Belchior Goulart, que foi eleito democraticamente, né, junto com o senhor Jânio Quadros. Jânio Quadros renunciou, a gente já viu isso, e a presidência cai nos braços de João Goulart. Ali já houve uma grande problemática, né? João Goulart, ele desde o momento que ele assume como presidente, ele já vive com uma clara oposição ao seu governo. Tá? Isso é muito importante que a gente entenda. João Goulart, ele representa para as elites brasileiras, para o grande empresariado, representa um certo risco, existe um medo em relação ao janguismo. Por quê? Porque Jango, como ele era conhecido, né, o João Goulart, conhecido como Jango, ele é considerado um herdeiro do varguismo. Mas por que esse problema com o varguismo? Muito mais um problema com a grande aproximação que Getúlio Vargas tinha com as camadas populares, com a massa, do que outra coisa qualquer. Porque aqui não é o medo do nacionalismo varguista. Alguns grupos, sim, os empresários liberais têm oposição a isso. Mas a gente está pensando agora, tentando construir aqui, entender, né, o porquê das Forças Armadas terem sido o braço do golpe que derrubou o João Goulart. É isso que a gente quer entender. Então o problema maior, né, para as Forças Armadas não é a questão do nacionalismo do Jango, mas da grande aproximação que João Goulart tem em relação às camadas populares e aos partidos considerados de esquerda da época. Né, há um grande medo em relação ao comunismo. Quero que vocês lembrem que o anticomunismo é uma coisa muito forte dentro do exército brasileiro. E embora Getúlio Vargas tenha combatido o comunismo, Jango era um homem muito próximo desses grupos de esquerda. Jango, embora não fosse comunista, embora o Jango é do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, ele tem um claro apoio, e é isso que eu quero que vocês percebam, a base de apoio de João Goulart. Quem são? É o Comando Geral dos Trabalhadores, né? A famosa CGT, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, as Ligas Camponesas, né? Então aquele processo de uma espécie de sindicalização do campo, né, que Miguel Arraes apoiou muito lá em Pernambuco. Esses grupos, a UNE, a CGT, as Ligas Camponesas, de uma forma geral, são setores, são segmentos da sociedade onde o Partido Comunista Brasileiro, que estava na ilegalidade, se fazia muito presente. Então nós sabemos que essas instituições, esses órgãos estavam completamente aí, digamos, tomados, em grande parte tomados, por representantes do Partido Comunista Brasileiro. Então o João Goulart era visto como um homem próximo desses grupos. E isso era visto com estranheza, com certo medo por setores das Forças Armadas. Mas não só por setores das Forças Armadas. Né? A postura de João Goulart e essa aproximação do João Goulart, né, com as massas, gerava, e esse medo do comunismo gerava ao João Goulart uma oposição muito grande. E é isso muito importante para a gente entender. Quem é que fazia oposição? Porque você fala, pô, professor, tem uma base de apoio boa. Ele tem o PTB, né, ele tem os comunistas na legalidade, mas apoiam ele, né, pelo seu projeto nacionalista em tempos de Guerra Fria. Ele tem lá a Confederação Geral dos Trabalhadores, os trabalhadores veem nele uma herança do varguismo, um defensor da CLT, manutenção das leis trabalhistas, legal. Ele tem os estudantes, de uma forma geral, a União Nacional dos Estudantes. Caramba! Então ele tem uma base de apoio forte. Pois é, ele até tem uma boa base de apoio. Ele tem o topo dos militares, né? A cúpula militar protege o presidente. Existia um dispositivo militar que protegia o presidente. Você vai falar, poxa, ele está protegido. Ele tem uma base legal. Pode ser. Mas se a gente para analisar a oposição em relação ao presidente, ela era gigantesca.